Muito bom dia, graças a Deus. Deus nos permite mais uma vez estarmos aqui no canal A Palavra, a Luz da Verdade, para meditarmos junto, para examinar as Escrituras e conhecer mais da vontade de Deus para nossas vidas e para a eternidade. Vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, no nome de Jesus pedimos a tua bênção. Abençoa esta meditação, que muitos de nós venhamos entender tua vontade e ter temor para praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos aqui com um assunto de muita relevância, pois a gente vê que para a gente viver o dia a dia, as batalhas do dia a dia, de cada semana, muitas vezes nos falta tempo para a gente se preocupar com nós mesmos, com a nossa saúde. E estamos com a meditação aqui muito interessante, o autoanálise da fé. Pelo menos uma vez no ano, todos nós temos que fazer um check-up, fazer exame de sangue, urina, fezes, coração, para ver como é que está a nossa saúde. E se referindo à eternidade, à salvação, muito mais importante fazermos este autoanálise. Então é sobre isso que iremos falar nesta manhã de domingo, dia 3 de agosto. Damos início com esta seguinte palavra: se preocupar em examinar como eu estou por dentro de mim na fé. Cada um de nós temos que se avaliar. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5, ele fala o seguinte: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que não estáis reprovado. Está vendo como é a importância do autoanálise, se examinar a nós mesmos, se preocupar primeiro com nós mesmos, com a nossa salvação, para ver se estamos na fé, se estamos na obediência, se estamos com o Espírito de Deus dentro de nós. Vamos falar de 5 pontuações nesta meditação. A primeira é ver se o Espírito Santo está em nós. Por quê? Ver se o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito Santo, ele pode sair de nós a qualquer momento. Basta a gente entristecer, viver uma vida inclinada para a rebeldia e a desobediência a Deus. Com certeza o Espírito Santo sairá de nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus já está dizendo, o Espírito Santo, ele é santo. Deus não comunga com a imundícia e com o pecado. Então, o que afasta o homem e o Espírito de Deus do homem, da comunhão do homem com Deus, do Espírito Santo na vida do homem, é o pecado. Isso está escrito em Isaías 59, versículo 2, se não me falha a memória, que ele diz que o pecado afasta a Deus do seu povo. Então a gente temos que tomar cuidado para sempre ver, ao analisar como estamos nós na comunhão com Deus. Se estamos levando uma vida de temor e santidade para conservar o Espírito Santo dentro de nós. A esse respeito está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz o seguinte:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Uma carta para chegar em determinado lugar, endereço, ela só chega se tiver o selo oficial de autorização dos Correios. Do mesmo modo, é para chegar diante de Deus na eternidade. Se não estiver com o Espírito Santo, de modo algum a pessoa entrará no reino dos céus. Foi o que o Senhor Jesus falou a Nicodemos: se não nascesse da água e do Espírito, jamais entraria no reino dos céus. Vamos para a segunda pontuação. Ver se estamos na prática do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é este? Que às vezes alguém pode cometer um equívoco. Que primeiro amor é esse? Eu não evangelizava mais? Tudo bem, isso são as primeiras obras. O primeiro amor significa aquele primeiro amor que nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, tínhamos e temos para com Deus. O primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você permanece ainda naquele amor, que Deus é o seu primeiro acima de tudo, e você sempre está conservando, sempre vivendo esse primeiro amor, sempre dando as primícias para Deus. Isto é viver o primeiro amor. A gente tem que atentar a isso. Poxa, será que eu ainda estou tendo o meu primeiro amor para com Deus? Quando a pessoa não está no primeiro amor, a pessoa deixa a importância de ter a Deus em primeiro lugar, a pessoa já não busca mais a Deus em oração, a pessoa já não prioriza a examinar as Escrituras, e isso pouco a pouco, está perdendo o primeiro amor. Vamos para o terceiro tópico: observar se em nós a pureza e a unção de Deus. Há muita gente que se preocupa com outras coisas dentro da igreja, com a sua vida, mas o servo sensato, o servo prudente, ele se preocupa com a unção e a pureza. Quando o rei Davi pecou, que ele percebeu que ele já estava perdendo a comunhão, a unção de Deus, ele disse: Senhor, contra ti pequei, Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito. Olha aí, ele não se preocupou em perder o reinado dele, a riqueza dele. Davi não se preocupou com nada disso, ele se preocupou com a unção, com a pureza de Deus dentro dele. É isso que nós temos que nos preocupar. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte sobre ti o óleo. Que óleo é esse, hein? Pois é o Espírito Santo, é a unção do próprio Deus dentro da pessoa. Então, quando a pessoa está bem com Deus, está vivendo essa unção da presença de Deus, essa pessoa é mais sensível a Deus, às coisas de Deus. Ela prioriza mais o espiritual de Deus. Ela toma mais cuidado para viver uma vida de santo temor a Deus. Vamos para o quarto tópico. Ver se há em nós o caráter do Espírito Santo. E aí? O caráter do Espírito Santo. O caráter do Espírito Santo, um dos caráteres principais, foi o que Jesus viveu. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que ele, sendo como nós, se esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um dos principais
caráter de Deus na vida de um servo de Deus, que não pode faltar em hipótese alguma. Vamos para o quinto tópico, já estamos perto de terminar, falta só mais um. O quinto tópico, se permanecermos em nós a simplicidade do Evangelho de Cristo. Temos que permanecer na mesma simplicidade com a qual aceitamos o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, a simplicidade de Cristo. Sempre se conservar simples, nunca deixar o orgulho ou a soberba entrar dentro do coração. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas nós não vamos ler, depois você lê isto, mas fala sobre ser simples, tomar cuidado para conservar a simplicidade de Cristo em nós. Para concluir, perseverando em obedecer à fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Entenda bem, Deus me deu o entendimento do discernimento para saber esclarecer algumas pessoas que, vez por outra, quebra a cabeça sobre dogmas, sobre tradicionalismo, religiosidade, de costumes de algumas religiões. Vamos falar aqui, olha só, veja cada verbo. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui, ele está dizendo no presente. Aqui significa presente. Está, é o momento dos santos que guardam, olhe bem esse verbo, que guardam. Esse guardam está no futuro? Não, no presente. Se fosse futuro, que a pessoa já morreu, já está na eternidade, seria guardaram, guardarão. Aqui é que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqueles que vivem são justificados, santificados em Cristo, homens pecadores, imperfeitos, mas justificado em Cristo, vive essa perseverança em guardar os mandamentos de Cristo. Então, ele permanece com a saúde espiritual santa, sã, sem nenhuma doença espiritual. Porque quando a pessoa não sabe se cuidar, se contamina com alguma doença, aí o corpo fica doente. E mais cedo ou mais tarde pode chegar até a óbito. Assim a vida espiritual, quando ele se conserva com esse temor a Deus, na prática do primeiro amor, conservando o Espírito Santo, conservando a unção, permanecendo na simplicidade de Cristo e guardando os mandamentos, essa pessoa se conserva sã espiritualmente. O seu ser está todo sã, está todo sadio. E a qualquer momento, se Deus permitir levar a vida dessa pessoa, pode crer, essa pessoa está com a consciência tranquila, que se passar dessa vida para outra, ela morre feliz na esperança da salvação, porque a vida dela está sã, não tem nenhuma enfermidade, não tem nada que venha o acusar. Vamos agradecer a Deus, mas temos aqui ainda uma última palavra de conclusão. Temos que ter um tempo para nós mesmos, para se preocupar em nos examinar a nossa vida interior. Então, é isso. A pessoa tem que se preocupar em examinar, terá pelo menos um dia na semana ou no mês e se autoavaliar para saber como é que está por dentro dela e como está ela para com Deus. Senhor nosso Deus, cada um tem sua própria consciência e sabe como está, se está bem ou mal. Então cabe a um a reconhecer e buscar a cura interior se não está bem, se não está com o Espírito Santo, se perdeu o primeiro amor. Cada um, meu Deus, é que vai tomar essa responsabilidade. Nós te oramos, meu Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós venhamos usar a humildade de espírito, reconhecer e buscar
está bem contigo. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos nós, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.